Oi, bora para mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu queria mostrar para vocês como vocês podem estudar para discursiva sem precisar comprar cursinhos caríssimos ou pessoas caríssimas para corrigir, tá? Porque você não precisa, primeiro. Ninguém fala sobre isso, nenhum professor fala sobre isso, mas tecnicamente, na verdade eu vi um professor falando sobre, depois eu vou indicar aqui qual foi. Mas você não precisa pagar um cursinho de discursiva para poder fazer ou estudar suas discursivas, tá? Para o CNU. Vou mostrar pra vocês uma forma que vocês podem fazer pra ir sempre treinando e uma vez por semana, pelo menos, vocês escreverem, tá? Porque vocês têm que colocar a mão na massa, tem que escrever. Principalmente para fixar o conteúdo, ter ideias, pra fazer uma chuva de ideias, né? Um brainstorm lá no dia da prova e você conseguir escrever alguma coisa e não travar. Porque é assim que funciona pra discursiva, você não pode travar, principalmente porque no dia e no horário da discursiva você vai ter uma prova também de conhecimentos básicos, os conhecimentos gerais lá, e a prova discursiva. E vai ter 2h30 para fazer tudo isso. Então você tem que ser estratégico. Então você tem que treinar para a sua discursiva, tá? Vou mostrar uma forma aqui. Eu tô aqui com o edital aberto do bloco geral, tá? Ó, 564 páginas é o bloco geral, tá? Então esse primeiro bloco aqui acho que é das engenharias. Independentemente do bloco, eu vou mostrar como vocês podem estudar. Eu vou mostrar cada blocozinho aqui, mas eu vou primeiro dizer como vocês podem fazer. Pronto. Esse aqui é a parte de conhecimentos específicos, bloco 1 da estrutura exatas de engenharia. Independentemente de qual bloco seja, vocês não precisam se agoniar com tudo, que é muita informação realmente no edital. A primeira informação que eu vou trazer para vocês é, do bloco 1 a 7, a discursiva vai ser baseada no conhecimentos específicos, que teve uma retificação no edital e veio dizendo que a prova discursiva de conhecimento dos blocos vai ser baseado nos conhecimentos específicos de cada bloco do 1 a 7, tá? Não veio dizendo mais ou menos, não veio dizendo exatamente essas palavras, mas eu tô meio que traduzindo para vocês. Então, mas conhecimentos específicos têm vários eixos temáticos. Exatamente, esse é o problema. Qual eixo temático vai ser? Ninguém sabe. Então, a gente tem que estudar o quê? Todos. Primeiramente, porque todos eles vêm na nossa prova específica, né? Então, como a discursiva vai ser da prova específica e a gente não sabe qual eixo estudar, a gente tem que estudar todos os eixos. Ou seja, escrever ao menos alguma coisa sobre todos os eixos. Você não precisa escrever sobre tudo, nem sobre todos, mas você tem que saber escrever alguma coisa sobre cada ponto do seu edital, tá? Você não pode simplesmente ir para uma prova, chegar lá, caiu algo e você simplesmente não sei o que é isso. Você tem que saber. Você não estudou? Se você estudou, você sabe. Independentemente disso, se você não quer estudar, por exemplo, esse primeiro eixo aqui... Ai, gente, por que fez isso? Pronto, voltou. Esse primeiro eixo temático 1 aqui, o primeiro ponto dele tem quantos subitens? 11 subitens, gente. 11 subitens, ó. Vai do 1.1 até 1.11. É muito item pra você ver. Só que quando você vai ver no assunto, é basicamente a mesma coisa. Tipo, tá linkado tudo. É tudo linkado. Então, quando você escreve sobre planejamento e gestão estratégica, tecnicamente você vai escrever conceitos, princípios, etapas, níveis, métodos e ferramentas. Se você não escrever sobre, você tem que saber. Porque os subitens, ele vai exemplificar, ou seja, vai dizer dentro desse tema aqui, o que eu quero que você saiba. Então, dentro do planejamento e gestão estratégica, dos conceitos, princípios, etapas, níveis, métodos e ferramentas, eu quero que o meu candidato saiba o ciclo PDCA. Então, você vai ter que saber o ciclo PDCA. Você tem que saber o diagnóstico organizacional com o uso de ferramentas. Você tem que saber a definição de programas e projetos. Porque pode cair qualquer coisa disso. Como você faz para saber sobre isso no seu material de estudo que você tenha? E se você não tem, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e selecionar aqui planejamento e gestão estratégica, conceitos e princípios, etapas, níveis, métodos e ferramentas. Você vai copiar esse primeiro ponto aqui, o primeiro ponto do seu tópico. Vai entrar no Google e vai pesquisar sobre. Vai aparecer textos diversos. Escolha um, sei lá, até 30 linhas, e escreva ele. Porque você vai fixar esse conteúdo. Você vai ler, entender, principalmente, e escrever. Você não vai escrever sobre o assunto, você vai escrever aquele texto que você pesquisou. Então, você vai pesquisar um texto sobre planejamento e gestão estratégica. E você vai escrevê-lo. É isso mesmo, você vai escrevê-lo. E depois disso, o que é que você pode fazer? Você pode resumir esse texto que você acabou de escrever, que você achou na internet. Você vai resumir para uma quantidade de linhas menores. Obviamente, um resumo vai ser menor que o texto, né? Óbvio, oh meu Deus. Mas enfim, vocês entenderam o que eu disse. Se você, por exemplo, achou um texto de 60 linhas, você vai resumi-lo para ficar em 30 linhas. E resumi-lo de forma que você tenha uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Por que é importante ter isso? Porque é como os textos normalmente são escritos. E nosso texto vai ser uma dissertação, provavelmente expositiva. Por que expositiva? Porque é dos blocos específicos. E os blocos específicos só tem coisas específicas técnicas. Então, vai ser para você expor o seu conhecimento sobre aquilo. Então, vai ser uma exposição, tá? Uma questão expositiva e não argumentativa, por exemplo, que nem o Enem ou outros concursos que tem por aí. Ou igual o bloco 8, que é uma argumentação, tá? O bloco 8 é uma argumentação. Mas os demais blocos, de 1 a 7, vai ser uma exposição do assunto, do conhecimento específico. Pronto. Você vai fazer isso com todos os pontos. Então, eu vou pegar aqui outro exemplo. Ai, não sei porque tá colocando assim. Tá a mãozinha aqui. Pronto. Então, vou dar outro exemplo aqui do eixo 2. Políticas públicas. Então, você vai fazer o quê? Você vai pesquisar principais diretrizes da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Pronto. Por quê? Porque você sabe que os subitens vai dizer só o que você tem que saber desse principal ponto aqui. Porque, tecnicamente, principais diretrizes de formulação, implementação e avaliação não é só isso.
tá? Aqui nós vamos ter esse subitem. É gigantesco, tá? Gigantesco esse aqui. Eu acho que é um dos maiores, porque tem muita lei que eles colocaram pro pessoal das engenharias. Mas enfim, você vai pesquisar sobre principais diretrizes da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Vai novamente vir diversos links, diversos textos. Escolha um texto de até tantas linhas quanto forem, e depois tente resumir esse texto para uma menor quantidade de linhas, em que você mantenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Mas com treino, você já vai saber como fazer isso. E o principal, você está escrevendo sobre o assunto que tem no seu edital. Essa é a principal questão que você tem que entender. Você tem que escrever sobre o principal tema do seu edital. Então, os temas dos eixos você tem que escrever. Tá o próximo eixo aqui, gestão ambiental, tecnológica, sustentabilidade e energia. Tô dando o exemplo do bloco 1, tá? Mas serve para qualquer bloco. Primeiro aqui, ó, gestão ambiental. Meu Deus, eu já foi direto, gestão ambiental. Que legal, né? Pronto, você vai pesquisar um texto sobre gestão ambiental e vai escrever sobre. E depois você vai tentá-lo resumir em menos linhas. Mantém introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês entenderam que vocês têm que fazer isso? Para vocês, primeiro, terem o tato com os temas. Vocês estão escrevendo sobre, então vocês têm que ter um tato com os temas. Você tem que saber o que você está escrevendo. Outra, você não tem os subitens aqui, os subitens. Pronto, os subitens é um desmembramento do tema principal do eixo. Então, o tema principal do eixo é o que vem do lado do 1, do 2, do 3. Quando vem 1.1, 1.2 são subitens. Subitens é o que ele quer que você saiba do item principal. Então, em gestão ambiental, ele quer que você saiba os requisitos do sistema, a ISO 14001, a avaliação de desempenho, que é a ISO 14031, e os elementos de ciências do ambiente. Pronto, ele quer que você saiba isso. Então, se vier uma questão para você falar sobre gestão ambiental, você tem que pelo menos saber a 14001, a 14031 e os elementos de ciência ambiental, tá? Eu não sei o que é isso, porque não cai no meu eixo, no meu bloco é o 4. Mas é importante para vocês fazerem para todos os blocos e eixos, tá? Pelo menos os temas principais, gente, vocês têm que fazer. Pronto, é isso que eu queria falar sobre. Não preciso falar mais nada, eu acho que vocês entenderam. Aí eu quero falar sobre outra coisa, que é onde vocês podem pesquisar questões discursivas, se vocês querem fazer uma questão mesmo já feita, tá? O site do QConcursos e tem o site vocêconcursado.com, que tem uma banca de questões discursivas, tá? Primeiro eu vou falar do site do QConcursos, que é óbvio que é o que eu utilizo. O site de questões de concurso, gente, QConcursos, além das questões objetivas, né, de alternativas e tal, você vai ter a banca de questões discursivas. Então você entra lá na parte de questões, vai questões discursivas, você clica, vai abrir aqui na mesa de estudos, tá? Na mesa de estudos você pode filtrar por disciplinas. Não vai ter muitas disciplinas, tá? Algo que acho que foi implementado não tem muito tempo. Então não tem tantas questões assim, mas tem umas principais. Então você vai buscar pelo principal disciplina que tem aí que tenha aqui primeiro e que tenha no seu edital, tá? Então, ó, por exemplo, o pessoal do bloco 4, que é o meu, tem direito do trabalho, tem previdenciário, se tiver alguma coisa pra gente escrever sobre, tem aqui a administração geral e pública, que tem pra todo mundo, direito constitucional, direito financeiro orçamentário. Tem umas questões bem básicas mesmo, dá pra fazer, tá? Ó, tem um aqui que eu gostei muito, cadê ela? Aborde o conceito do planejamento estratégico na administração pública e explique a importância deste processo para a gestão pública eficiente. Nossa, essa aqui é uma questão muito boa para cair. E para todo mundo, tá? Para todos os blocos, porque tem nessa parte aqui de políticas públicas a questão do planejamento estratégico. Tem bem explícito lá pra gente, planejamento estratégico, tem que saber as etapas. Aí a questão também diz, além disso, apresente e descreva brevemente as etapas do planejamento estratégico no contexto da administração pública. Questão basiquíssima aqui de planejamento estratégico que dá muito bem para todo mundo de todos os blocos fazer, tá? Tá lá em administração geral e pública, na banca de questões discursivas do QConcursos. Pronto, agora outra que eu quero mostrar pra vocês é do aplicativo do site do Você Concursado, né? Eu tava vendo, sempre vi alguns vídeos dele falando sobre discursivas, e ele fez um vídeo falando sobre a discursiva do bloco 1 a 7, né? Eles têm o curso também, eles têm a questão de recursos, né? Mas eu queria mostrar pra vocês a banca de questões dele discursivas. Aí eu filtrei lá por Cesgran Rio. Aí eu abri 4 questões aqui que eu achei interessante. Por quê? Você pode também, outra forma de você estudar a sua discursiva é você pegar uma questão da banca de forma discursiva e tentar pegar os pontos principais, os verbos principais que eles utilizaram no comando da questão e fazer uma questão pra você do seu assunto. Aí isso dá muito trabalho, dá, gente. Isso é pra quem tem tempo, exatamente. Se você tem tempo, se você só tá estudando pra esse concurso, você tem tempo, vale a pena você fazer essa estratégia. Principalmente se você não tiver condições de pagar alguém, né, que eu disse, ou algum cursinho que corrija e faça discursivas pra você. Essa é uma forma, tá? Então você vai, por exemplo, eu abri 4 questões aqui, que foi feita pela Cesgran Rio. Essa aqui foi de 2010. Olha como ele botou. O padrão de resposta era 45 linhas. Lembra que nosso edital não vem dizendo quantas linhas, tá? A gente vai saber o número de linhas no dia da prova. Tem lá um item dizendo que a gente vai saber no dia da prova. E essa aqui foi 45 linhas. Bem diferente do padrão de 30 linhas que normalmente a gente tá acostumado, ou de 20 linhas, que às vezes umas questões, como é que dizer, técnicas, que são de 20 linhas, né, pra você responder. Então essa aqui, 45 linhas, já fugiu um pouco do padrão, já pega um pouquinho de surpresa. E foi grandinha ela, tá? Então aqui, ela diz dá duas afirmações, e considerando as afirmações, ela pede se a primeira é verdadeira ou falsa, e justificar, certo? E pergunta da segunda se tá completa ou incompleta, e pra gente também dar uma explicação. Então assim, bem
Achei bem complicada essa daqui. Foi uma prova da empresa de pesquisa energética, EPEA, para analista de gestão. Ah, mas isso tem nada a ver com o nosso cargo. Verdade, não tem. Mas eu estou mostrando a vocês uma forma que a banca veio cobrando. Olha aqui, ela deu 2 afirmações, pediu para a primeira você dizer se é verdadeira ou falsa e justificar, e dizer se a segunda está completa ou incompleta, e explicar por quê. Então, assim, é uma forma de vocês verem como a banca cobrou uma questão, para você também não chegar lá, nossa, foi muito difícil, não sei o quê, nunca vi uma questão sendo cobrada assim. Mentira, tem da própria banca, que ela já cobrou assim. Então, você pode aí reformular a questão e tentar escrever, tá? Outra questão que caiu também do Cesgran Rio foi 2013, BNDES, né? 20 linhas, tá vendo? E foi bem curtinha essa daqui, diferente dessa outra, que era 45 linhas, era grande. Essa aqui bem curtinha, 20 linhas, pra você dizer, ó, 5 princípios de algum assunto aqui, mas não interessa, ele disse apresente 5 princípios. Ou seja, você não tem muito o que escrever, porque primeiro são 5 princípios, e segundo você tem só 20 linhas pra escrever. Ou seja, você tem que ser curto e grosso, a modo, né? Você tem que escrever o suficiente para eles entenderem os 5 princípios dentro de 20 linhas. Tá? Então, 5 princípios, gente. Praticamente 4 linhas por princípio para você escrever. E você tem que ser direto nessas questões de 20 linhas. Então, aí você tem que escrever os 5 princípios em torno dos quais o projeto de implantação tem nessa organização. Princípio 1 é isso, princípio 2 é isso, princípio 3 é isso, 4 é isso e o 5º é isso. Pronto, acabou. Você fez 20 linhas. Se brincar, você não consegue nem escrever em 20. Você vai ter que diminuir alguma coisa. Outra forma também do BNDES, também 20 linhas, já foi outra forma que ele falou de gestão ambiental pública, tá? E ele disse para explicar os instrumentos e explicar o poluidor pagador e o beneficiário pagador, que são os princípios, tá? Quem não estudou ainda essa parte, tem no nosso edital. No edital do bloco de políticas públicas, né? A parte lá dos princípios. Então, explicar em 20 linhas, ou seja, você tinha 10 linhas para A e 10 linhas para B, tecnicamente. É isso que você tem. Então, você tem que se dividir assim também. E aí, você tem que saber, né, a questão de gestão ambiental pública. Outra questão que caiu, eu achei muito interessante, e essa também de 20 linhas, ele já dá um textozinho aqui, motivador, né, sobre o poder, e ele pergunta lá, conceitue alguma coisa aqui, um conceito, e na B ele cite e explique. Muito importante também vocês escreverem redação nessa base aqui, de conceituar, citar e explicar, certo? Então, você pega lá o assunto, vamos ver aqui. Aquele assunto lá, gestão ambiental. Pronto, gestão ambiental. Imagine que essa questão aqui é de gestão ambiental. Então, conceitue gestão ambiental, cite e explique gestão ambiental. Olha aí, é uma questão já pra você fazer. Ah, eu não sei nada sobre isso. É o que eu disse. Você não sabe nada porque você não leu o suficiente ou realmente não estudou o suficiente. Então, o que você faz? Você vai pegar cada ponto principal do seu bloco do eixo lá, pesquisar na internet, no Google e escrever o texto que aparece sobre ele. Algum texto lá, seja uma notícia. Notícia eu não diria bom não, mas sempre tem uns textos lá explicando conceitos e etc. Até dos próprios cursinhos tem. Então, é uma forma de você estudar, tá? É o que eu tô mostrando, gente, como caiu. Cesgran Rio como cobra, ó, tem diversas formas, desde 20 linhas até 45 linhas. Eu acredito que venha nessa base de 45 linhas, mas também pode vir de 20 linhas, porque primeiro a gente tem pouco tempo, porque vão ser questões objetivas e a discursiva pra gente fazer 2 horas e 30 minutos. Então, eu não acredito que venha uma questão de 60, um texto de 60 linhas pra gente escrever, tá? Eu acho que eu vim no máximo aí 45 e no mínimo 20, tá? No mínimo 20 linhas aí pra escrever. E no máximo 45. Então, eu escreveria textos entre 20 e 45 linhas. Os de 45 linhas e eu tentaria resumir ele para 20 linhas, certo? Vocês entenderam mais ou menos como a proposta? Então, é basicamente assim que eu tô estudando. Também estou utilizando aqui as questões de... Eu vou até mostrar uma que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu fiz de direito do trabalho. Eu tava testando. Eu fui testar, né? Aí eu fui fazer uma. Deixa eu ver se tem, né? Eu fiz qual, senhor? Deixa eu ver a última. Nossa, será que sai quando a gente faz? É dos princípios. Nossa, eu acho que sai quando a gente faz, né? Não sei. Vou tentar procurar depois pra mostrar pra vocês, tá? Então foi isso, gente. Eu queria mostrar só isso pra vocês mesmo, como vocês podem estudar, sem precisar gastar rios de dinheiros. E dá pra fazer, tá? Porque é uma questão técnica. Técnica, você tem que saber o assunto. Nenhum professor vai ficar corrigindo. Gente, vocês têm que saber. Tudo bem? Primeiro, que eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Os professores que estão vendendo aí são professores técnicos, normalmente não tô querendo dizer que o pessoal não sabe língua portuguesa, mas eles têm que colocar alguém para corrigir a parte da língua portuguesa, né? Eles têm que ter professores de português. Será que o que você pagou é suficiente para pagar a correção dele, ainda a correção de um professor de português? Eu não sei. Eu não sei como tá sendo essas correções, né? Realmente não sei. Ou eles estão querendo que você escreva mais sobre um assunto e que tecnicamente o que você colocou ali resume todo o assunto. Tem que ver isso também. Tem que analisar tudo, né? Mas enfim, eu queria deixar só essa forma para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar novamente descrito aqui abaixo os links dessas questões que eu mostrei. E foi isso, gente, tá? Obrigada. Tchau, tchau.